Oi, gente, eu sou a Jessi, sou professora de Biologia e hoje nós vamos responder uma questão sobre metabolismos energéticos. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, já deixar o seu like e compartilhar bastante esse vídeo. Nas aulas anteriores, nós vimos vários tipos diferentes de metabolismos energéticos. Como eu disse lá na primeira aula, saco vazio não para em pé. Então, os organismos vivos tiveram que encontrar mecanismos para adquirir a energia necessária para a vida. Então, eles aprenderam a fazer fotossíntese, respiração celular, fermentação e quimiossíntese, todos com o objetivo comum, que seria o objetivo de produção de ATP, que é a energia química necessária para a vida. Nessa questão, eu trouxe algumas afirmações sobre esses processos metabólicos e a gente tem que dizer se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Na primeira preposição, está dizendo assim, na fase clara. Se é fase clara, já sei que está falando de fotossíntese. A energia luminosa do Sol, captada pela clorofila dos tilacoides, nós vimos, que as clorofilas ficam dentro dos cloroplastos, empilhadas numa região chamada de tilacoide, é transformada em energia química. Então aqui está dizendo que toda energia luminosa captada lá pelas clorofilas vai ser transformada em energia química. Isso é verdade, pessoal, porque graças à energia captada lá pela clorofila, a gente consegue quebrar a molécula de água, chamada de fotólise da água, e no final a gente libera energia química, que são os H+, e os elétrons livres, os elétrons lá que vão ser levados para a fase escura, onde vai acontecer a produção da glicose em si. Então isso aqui é verdadeiro. Na fase clara, a energia luminosa do Sol, que é captada pela clorofila, é transformada em energia química. Então, fotólise da água, formação de elétrons livres. Próximo, os elétrons livres e os hidrogênios saem do ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, estou falando de respiração celular. Então, aqui, os elétrons livres e os hidrogênios saem do ciclo de Krebs em direção à cadeia transportadora de elétrons, ou seja, a cadeia respiratória, para produzir ATP. Verdade? Verdade, pessoal. Os elétrons que saem lá do ciclo de Krebs vão direto para a região das cristas mitocondriais, onde vai acontecer a produção exclusiva do ATP. Os elétrons se deslocam pela crista mitocondrial e os hidrogênios passam pela ATP sintaxe, que é aquela proteína responsável pela produção de ATP. Graças a isso, a gente consegue produzir uma grande quantidade de energia. Então, aqui, verdade. Os elétrons e os hidrogênios que saem do ciclo de Krebs vão em direção à cadeia transportadora de elétrons para produzir ATP. Então, a cadeia respiratória, a principal função dela é produzir ATP. Próxima. Na fermentação são liberadas moléculas de ATP. Nós vimos no processo de fermentação que existem 3 mecanismos. A fermentação alcoólica, que você vai liberar CO2, álcool e ATP. A fermentação lática, que você vai liberar o ácido lático e ATP, mas não libera CO2. E a fermentação acética, que você vai liberar o ácido acético e ATP. Ou seja, na fermentação, independente se é alcoólica, lática ou acética, são liberadas moléculas de ATP. Para ser mais preciso aqui, pessoal, são liberadas aqui 2 moléculas de ATP no processo de fermentação. Então, se eu estou falando de fermentação, tem liberação de ATP no final. Então, aqui também é verdadeiro. E na última, está falando aqui da quimiossíntese, Na quimiossíntese, a energia utilizada na formação da glicose provém da oxidação. Verdadeiríssimo. Quimiossíntese significa que vai produzir a partir de substâncias químicas. Nesse caso aqui, as substâncias químicas são substâncias inorgânicas. Dei lá exemplo, Sulfeto, amônia. E aí esses compostos eles vão ser oxidados. Então vem aqui da oxidação. E quando é oxidado, liberam elétrons livres. Esses elétrons estão superexcitados, cheios de energia. Então, essa energia aqui que é utilizada na formação da glicose, que é o C6H12O6, vem de onde? Da oxidação que acontece daquelas moléculas inorgânicas. Na quimiossíntese, você vai transformar moléculas inorgânicas, que é o CO2 e a água, em moléculas orgânicas, que é a glicose, para a produção do ATP.
Mesma coisa acontece na fotossíntese. Então, esses dois processos de quimiossíntese e fotossíntese são processos autotróficos. Fermentação e cadeia e respiração celular, processos heterotróficos. Então, aqui também, verdadeiro. Ou seja, todas as alternativas aqui são verdadeiras, né? Mas os objetivos centrais de todos os metabolismos energéticos é só um: produção de ATP. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, já deixa aí no comentário.